Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias agora pela tarde e vamos falar sobre o futebol que pode voltar ao Campeonato Carioca. Alguns pequenos detalhes que impedem de voltar aí com a FERJ, pessoal. Também vamos falar sobre o atacante bem famoso aqui no Brasil que disse que é vascaíno e a torcida do Vasco quer que ele venha jogar no Vasco. Será, pessoal? Também vamos falar sobre o Martim Benítez, que está louco para vestir a camisa do Vasco novamente e voltar a jogar. E por último, vamos falar aí também da renovação do meio-campo Raul, né, pessoal? Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Só clicar no inscreva-se, dá essa força aí para o nosso canal continuar crescendo. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui todos os dias. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco está negociando a renovação do volante Raul, jogador que esteve aí na mira do Atlético Mineiro por algum período nessa temporada. Pode ser que ele renove seu contrato com o Vasco. Jogador que veio contratado aí do Ceará em 2018, se firmou bastante na última temporada, em 2019, com a camisa do Vasco, jogando aí com o Luxemburgo. O Luxemburgo fez o Raul jogar um futebol que ele nunca apresentou até então naquele momento. E depois da saída do Luxemburgo, o Raul caiu muito aí o seu futebol. Infelizmente o Vasco como um todo deixou muito a desejar, né, pessoal? O Vasco do Luxemburgo pro Vasco do Abel Braga, a diferença era gritante entre as duas equipes, sendo que era praticamente os mesmos jogadores, fora aí o Germancano, né, que foi o único reforço até então, aquele momento do Abel Braga. E o Raul tenta aí renovar o seu contrato, já que ele é um dos jogadores do Vasco que tem o menor salário entre os titulares. Ele também teve uma sondagem aí do São Paulo no ano passado, mas não passou de especulação e não foi adiante. Vamos aguardar os próximos dias para ver se o Raul vai renovar com o Vascão ou se ele vai sair, né, pessoal? E o Atlético Mineiro tá ali de olho. Bom, pessoal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sugeriu que Brasília fosse o local para finalizar o estadual do Rio de Janeiro. O governador do Distrito Federal confirmou que está em conversas aí para tentar levar o Cariocão para Brasília. A transferência dos Jogos do Rio de Janeiro para Brasília só aconteceria caso o governador Wilson Witzel não liberasse o uso do Maracanã. Os clubes aguardam um novo decreto também do prefeito Marcelo Crivella até esta quinta-feira. O Ministério aí da Saúde pode liberar nos próximos dias a disputa dos jogos aqui no futebol do Brasil, né, pessoal? Desde que seguindo os protocolos de segurança e saúde. Em contrapartida aí, a FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, ainda não se posicionou sobre o retorno dos clubes aos treinamentos, depois do fim das férias dos jogadores que terminam nesta quinta-feira, dia 30. O presidente da FERJ, Rubens Lopes, participou de uma chamada de vídeo com dirigentes das equipes do estado para aprovar as contas da entidade e aproveitou para fazer uma recomendação principal: fique em casa, disse em tom de brincadeira com o presidente do Botafogo aí, pessoal. Não houve nem clima para tratar sobre o retorno dos treinos, enquanto a prefeitura e o governo do Rio não dão sinais de que vão interromper a quarentena, pelo contrário. Com isso, os clubes terão que seguir os trabalhos em home office com os atletas, pelo menos até a metade do mês de maio. O Vasco está tudo pronto para voltar aos treinamentos já na próxima semana, mas deve adiar alguns dias aí, pessoal. O Botafogo, pelo contrário, é totalmente contra o retorno do futebol. Meus amigos, é uma situação bastante difícil, a gente ainda não sabe quando que irá voltar aí os jogos aqui no Brasil. Fica esse impasse aí, sendo que ainda não tem segurança para os atletas dentro de campo e a torcida quer ver os jogos, mas primeiramente vem as vidas dos jogadores. Segundo o Ministério da Saúde, tem que cumprir todo o protocolo para que não haja riscos aí para os atletas. E ainda não chegou os testes de coronavírus para os clubes e pode ser que isso atrase muito mais ainda a volta do futebol brasileiro. Pode ser que aconteça de voltar, quem sabe, no final do mês que vem, com jogos do Carioca lá em Brasília, ou talvez somente aí lá para o final de julho, agosto, com o Campeonato Brasileiro. Eu acho bem difícil essa situação aí do futebol aqui no Brasil e vamos aguardar para ver o que vai ser feito com essa pandemia.
É uma situação que está bem difícil, né, pessoal? Os clubes estão passando por um período crítico aí, querendo ganhar grana para voltar a ter jogos. Infelizmente, a Globo deve cortar aí as transmissões dos jogos e, consequentemente, a verba que vai para os clubes, né, pessoal? A renda de transmissão aí, o direito de imagem dos jogadores e tudo mais aquilo, os clubes vão perder e pode ser que os clubes quebrem, pessoal. É uma situação muito crítica. Não somente o Vasco, outros clubes já pronunciaram sobre esse assunto e diz que se não tiver a ajuda do torcedor, o clube vai quebrar. E isso acontece com o clube de Série A aí, pessoal. A gente já viu vários clubes desses aí que saíram contratando a rodo, não dando conta mais de pagar jogadores, pessoal. Contrataram jogadores por milhões e milhões, sequer pagaram uma primeira parcela aí dos jogadores. Infelizmente, o Vasco deve salários aí para os jogadores, já não é por ter contratado grandes craques, mas sim por incompetência aí do Alexandre Campelo e da de sua diretoria. Bom, pessoal, o atacante Daverson falou sobre o seu amor pelo Vasco. Ele disse que é vascaíno desde pequeno. O torcedor vascaíno nas redes sociais começaram a invadir o Instagram do Daverson, chamando ele para vir jogar no Vasco e torcendo para que um dia ele venha jogar no Vasco. Será que o Daverson um dia pode vir vestir a camisa do Vasco? Ele saiu do Palmeiras e foi lá para a Europa, voltou para o futebol espanhol, está no Getafe e fez um grande sucesso aí antes da parada do corona por conta do coronavírus. Ele fez um dos gols aí da classificação do Getafe na Liga Europa. Muito importante a classificação desse time e o Daverson fez parte. O torcedor vascaíno, como sempre, muito empolgado, começou aí a invadir as redes sociais do Daverson pedindo para ele vir jogar no Vasco. E aí, pessoal, você que está me assistindo, gostaria de contar com o Daverson no Vasco? Acho que a gente já tem um Germancano, né, pessoal? Acho que ele pegaria um banquinho aí pro Cano. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do Martim Benítez, jogador, último reforço contratado aí pelo Vasco, está aí se preparando fisicamente para voltar aos treinos, assim que tiver um parecer positivo para que volte tudo normalizado aí os treinamentos dos clubes. O Martim Benítez disse que está bem fisicamente e está pronto aí para voltar às atividades com o Vasco. Jogador que foi contratado aí quase no finalzinho aí por conta dessa parada do coronavírus. Teve poucas oportunidades, somente jogou em duas partidas contra o Goiás na Copa do Brasil, que ele entrou no segundo tempo, e também no clássico contra o Fluminense, que também não foi muito bem, né, pessoal? O Vasco jogou contra o Fluminense, perdeu uma invencibilidade aí muito grande e parou aí os jogos com uma derrota e a demissão eminente aí do Abel Braga. O Martim Benítez disse que está louco para vestir a camisa do Vasco, jogar novamente, mas infelizmente a gente sabe, por conta do coronavírus, vai ficar bem difícil aí que ele realize novamente o sonho de vestir a camisa do Vasco. Vamos ter que esperar mais alguns dias, algumas semanas ou até meses, pessoal. Meus amigos, é isso aí, saudações vascaínas a todos. Comenta aqui embaixo sobre o Martim Benítez aí querendo jogar. Também fala sobre o Daverson vascaíno, se você gostaria de ver ele com a camisa do Vascão. Também fala sobre a possível volta dos jogos com o Campeonato Carioca sendo disputado em Brasília. E também sobre a renovação do Raul, se você acha importante a renovação desse jogador. Bom, meus amigos, é isso aí, saudações vascaínas a todos e tamo junto, Vascão!
UOL.